Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que chama num piscar de olhos. Fale, num piscar de olhos. E essa palavra, na verdade, Deus tem trabalhado comigo já faz algumas semanas. E eu me lembro quando que isso veio para mim. Eu estava num dia muito angustiada. Sabe aquele dia que você... Parece que as coisas elas vão acontecendo de uma maneira que você parece que não vê aquela luzinha no final do túnel. E daí, por mais que esteja, assim, nenhuma grande tragédia, mas aquela angústia começa a tomar conta do seu coração porque você não vê saída. E eu estava exatamente assim num dia, eu me lembro, eu deitei na minha cama, fazendo aquela oração antes de dormir que a gente faz de gratidão, de lembrar o dia. Eu estava ali agradecendo a Deus, mas eu estava angustiada, eu estava com o meu coração apertado, eu estava com o meu coração contrito, mas não era um contrito da presença de Deus, era um contrito de angústia, de ansiedade, de pensar, meu Deus, eu não consigo ver saída, eu não consigo ver saída. E ali Deus começou a ministrar para mim essa palavra: Marina, num piscar de olhos. Num piscar de olhos eu posso mudar tudo. Num piscar de olhos eu posso fazer qualquer coisa acontecer. Num piscar de olhos eu posso fazer seu telefone tocar com uma resposta. Num piscar de olhos eu posso trazer uma grande proposta para você em outras áreas. Num piscar de olhos eu posso mudar tudo. E essa palavra foi, assim, acalmando o meu coração. E no dia seguinte aconteceu uma coisa muito engraçada. O meu telefone tocou. Com uma proposta que eu não imaginava, que assim, que não tinha nenhuma pista que aquilo ia acontecer. E de repente o meu telefone tocou e daí Deus continuou falando comigo. Tá vendo? Se você deixar a sua vida sempre pautada no teu espírito ligado a mim, e você souber que eu tenho poder o suficiente para em um piscar de olhos mudar a sua vida, você não anda angustiada, você não anda ansiosa, você não fica triste, porque eu posso fazer todas as coisas. Mas sabe o que é interessante? Aquela ligação foi só uma pista do poder de Deus, porque ela não aconteceu de verdade. A pessoa ligou, fez a proposta, eu movimentei céus e terra para responder a proposta e não aconteceu. Mas o importante não era o que ia acontecer, mas era a minha postura diante das situações. O porquê que eu só estava me sentindo em paz ou sem aquela angústia quando algo bom acontece, e o que eu precisava desenvolver em Deus quando algo bom não acontece. Porque a verdade, queridos, é que num piscar de olhos coisas maravilhosas acontecem, mas também num piscar de olhos coisas muito tristes acontecem nas nossas vidas. E a gente tem que aprender a ter a mesma postura em Deus, a mesma postura na nossa confiança em Deus, independente da fase que estamos passando. Um piscar de olhos, Jesus morreu. Em outro piscar de olhos, Ele ressuscitou. Mas a postura de alguém que é filho de Deus, ela não pode mudar conforme a nossa vida está em altos e baixos. A nossa postura tem que ser a mesma. A nossa confiança em Deus tem que ser o mesmo. A nossa confiança de que Deus pode fazer independente do que esteja acontecendo, ela tem que ser a mesma. E então eu comecei a me lembrar de vários personagens bíblicos para que a gente pudesse se comparar. Eu sempre gosto de pegar assim, experiências na Bíblia, porque eu falo assim, eles já passaram por isso, deixa eu lá ver o que aconteceu, né? Porque daí eu já aprendo mais rápido. E eu me lembrei de Elias. Cara, Elias é meu profeta favorito. Elias, eu acho ele demais. Eu acho as histórias de Elias demais. Você lê 1º e 2º Reis, parece que você está num filme daqueles de rei. Fala um seriado bem legal aí, que é bem emocionante assim. Gente, é um seriado de rei. Qual? Game of Thrones, parece Game of Thrones. Total Game of Thrones. Só que com as devidas proporções de coisas bonitas. E daí, coisas que são muito fortes. As coisas fortes que acontecem ali é matança, só isso. Mas Elias, ele era demais.
Acontecia as coisas na vida de Elias assim de uma hora para outra. Ele era cheio de poder, ele era ousado, ele não tinha medo. Ele era assim, ele sabia quem Deus era nele. Elias era demais. Só para vocês terem uma ideia, gente, o João Batista, que também foi top, ele veio o quê? No espírito e no poder de Elias. Não, Elias era muito top. Por isso que ele é meu profeta favorito. Enfim, Elias, ele passou por muitas coisas na vida. Eu te convido a ler 1º e 2º Reis, porque 1º e 2º Reis conta um monte de histórias, e no meio desse monte de histórias, a história de Elias. Então tem muitos capítulos que falam sobre Elias. Eu vou dar uma pincelada aqui para você. Vocês sabem que Elias foi aquele que falou o quê? Não vai chover, certo? Falou, não vai chover. Gente, Elias era tão top com Deus, que ele falou, não vai chover. Ele não esqueceu que ele também ia passar fome. Mas Deus mandava um corvo, que levava para ele um pãozinho e uma carninha de manhã. Quando dava fome à noite, levava de novo um pãozinho e uma carninha. Muito legal isso, né? Aconteceu de verdade, está na Bíblia. Levava todos os dias um passarinho, ia lá, olha Elias, Deus mandou seu comidinha, toma sua comidinha. Daí à noite, oi Elias, hora do jantar, Deus mandou sua comidinha, toma sua comidinha. Gente, está na Bíblia, é sério, ele não falava, eu estou parafraseando, mas ele mandava a carne e o pão. E Elias recebia tudo isso. Você imagina a sensação de empoderamento de Elias? Cara, eu falo as coisas da parte de Deus e as coisas acontecem. Eu falo que não vai chover e não chove. O corvo vem me trazer comida. Deus é poderoso. Deus, ele é poderoso. Nossa, Deus é demais. E daí, depois mudou a situação e Deus falou para ele, vai lá para a cidade, está na hora de você ir para Sarepta lá, uma viúva vai te sustentar. E ele falou, e a farinha não acabou, é aquele da farinha que não acaba, do azeite que não acaba. Cara, você imagina você vivendo esses milagres? É muito top, você fica assim, cheio de emoção, cheio de ter certeza que o poder de Deus está com você. Depois nesse processo, Deus falou com ele, é hora de mostrar que tem Deus aqui para esse povo. E ele, é isso aí, é hora de mostrar que tem Deus aí para esse povo. O que a gente vai fazer, Deus? Vamos acabar com esses 850 profetas, vamos acabar com todo mundo. Elias era assim, eu imagino Elias doidão. Daí Elias chega lá pro rei Acabe, o rei daquela mulher lá, né, a Jeza, vocês conhecem. Chegou pro rei Acabe e falou, manda chamar os 450 profetas de Baal, e seus 400 aí que serve a sua mulher aí, e a gente vai ver se tem Deus nesse lugar. É isso aí. E subiu lá todo mundo, aquela renca, você imagina, gente, quase 1000 pessoas. E daí Elias ainda tira onda. Não, leiam. Vocês precisam ler. Leiam. Elias tira onda dos 450 profetas, que eram 850 no final. Fala para eles assim, é o seguinte, hoje a gente vai determinar se tem Deus aqui, e o Deus que respondeu é o Deus verdadeiro. Falou? Todo mundo, beleza? Falou. Falou, então tá, traz um novilho, vocês vão fazer um altar aí, eu vou trazer um novilho, a gente vai fazer um altar aqui. Pode começar. Pede para o Deus de vocês tacar fogo no seu novilho. E os 850 lá fazendo um monte de... das coisas lá que eles fazem para chamar os deuses deles. Fala que eles se cortavam até sair sangue, se machucavam, clamavam a Deus. E Elias lá assim, gente, fala um pouquinho mais alto, acho que eles não estão ouvindo. Mas abusado. Abusado porque ele sabia quem Deus era. Ele sabia quem Deus era, ele sabia que em um piscar de olhos Deus ia aparecer ali. E estava tirando onda deles mesmo, tirando onda, falando, não, mas é um pouquinho mais alto, vou deixar mais um tempinho. Vai que ele está dormindo. Gente, está escrito. Ele falou, vai que eles estão dormindo, não estão ouvindo, foram viajar. Está escrito, leiam. E daí, Elias lá tirando onda deles, o que aconteceu? Obviamente o Deus deles não respondeu. E daí ele fala assim, então tá bom, gente, só um minutinho, chegou a minha vez, tá bom? Chegou a minha vez, espera aí. Detalhe, nesse momento, Jezabel tinha mandado matar todos os profetas de Deus que ela conhecia. Então, naquele lugar, só tinha ele mesmo de profeta de Deus. E quase 1000 profetas do capiroto. E daí ele fala assim, para vocês verem que tem Deus nesse lugar, vamos fazer o seguinte... Vou fazer restaurou lá o altar, construiu um altarzinho, botou o novilho lá, preparou o novilho, fez um buraquinho em volta, tipo um rego, e falou assim, pega aí 4 cântaros, 4 jarros de água, e joga aqui em cima do novilho, da lenha, tudo, molha tudo. Joga de novo, vai.
De novo, 3 vezes. Jogou 3 vezes água, encharcou tudo e falou, vamos ler. 1 Reis 18, 36 a 39. Amém? Estão tão quietinhos. Gente, eu tô aqui igual Elias, ó. Vocês não estão me acompanhando, gente. Igual Elias, empoderado. 1 Reis 18, 36 a 39. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizesse retroceder o coração deles. Então o que aconteceu? Caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu toda a água que estava ali no rego. Gente, pensa um negócio desse. Cara, é demais. Pode aplaudir o Senhor. É isso aí, monte de Elias aqui, empoderado. Elias estava assim, cheio do poder de Deus. Você já orou e alguma coisa aconteceu assim instantaneamente? Você sentiu, caramba, Deus é demais. Vocês já sentiram isso? É muito legal, você orar, alguém está com dor de cabeça, deixa eu orar por você. E a pessoa sumiu. Gente, que legal, que emoção. Deve ter acontecido muita coisa assim ontem no encontro, por exemplo. Elias estava assim, cara, eu fico imaginando essa visão. Vocês têm uma ideia do que é mais ou menos 1000 pessoas? Tipo assim, 4 vezes o que está aqui. E ele lá, Senhor, manda fogo dos céus. E o céu, queima tudo. Todo mundo assim. Todo mundo claramente reconhece que Deus é o Senhor. E daí ele fala assim, essa parte é meio Game of Thrones. Vamos descer todos esses profetas aí que não vai sobrar nenhum deles. Ele mata todo mundo. Mas detalhe, a gente não vai falar sobre isso hoje. Então, daí... Ele está totalmente empoderado. Num piscar de olhos, Deus respondeu a ele. Num piscar de olhos, Deus fez aquilo acontecer. E detalhe, acabou tudo isso daí, era só para falar que ia voltar a chover, entendeu? Pequeno detalhe. Daí ele falou para Acabe, pode ir para sua casa, meu filho. O rei, vai, come, se prepara que está vindo chuva. A chuva não estava vindo. Mas ele tinha acabado de orar e tinha caído fogo do céu. Então o que ele fez? Foi orar de novo pela chuva, né? Orou. Vocês já sabem, né? Colocou a cabeça embaixo do joelho, que ele estava meio desesperado. A nuvem não aparecia, a nuvem apareceu, o tamanho da mão do coisa. Num piscar de olhos, o céu ficou preto e começou a chover. Num piscar de olhos, Deus abriu as portas para ele. Como também em um piscar de olhos, ali no capítulo 19, pequeno, assim, 1 dia de diferença, 2 dias de diferença. Lembra que ele mandou o rei Acabe ir para a casa dele? Comer que ia chover. Chegou lá na casa dele, o que Acabe fez? Foi contar para a Geza tudo o que tinha acontecido. Contou. Nossa, Geza, você não acredita. Quem que aqui é casal meio fofoqueirinho? Sabe, você chega em casa para contar as fofocas para o marido. É mó legal, né? Exato. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, ele chegou, doido para contar as novidades. E falou, bem, você não sabe. Contou o que tinha acontecido. Que aconteceu, a Benê dele ficou meio bravinha, né? Meio bravinha. Poxa, todos os meus profetas mataram tudo num dia só, 850, todos, não sobrou um. Ai, mas esse Elias vai ver se amanhã eu não faço com ele o que ele fez com os meus profetas. Gente, em um piscar de olhos, Elias, aquele homem empoderado, que clamou e fogo do céu desceu, clamou e chuva parou, depois chuva continuou, depois o azeite da botija, a farinha da botija. Aquele homem se sentiu mal. E por 1 minuto, alguns minutos na verdade, ele permitiu com que as suas emoções tomassem o lugar do seu espírito, e ele começou a se sentir mal. Fala a Bíblia, aqui em 1 Reis 19:4, que ele desejou a morte. Porque ele estava triste. Fala, gente, de verdade, 19:4.
Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, no caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, que é uma árvore, e pediu para si morte. E disse: basta, Senhor. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou e dormiu, triste, depressivo, frustrado, cansado. Nesse momento, aquele mega profeta Elias é a mesma pessoa que serve o mesmo Deus, mas ele tomou uma decisão aqui, na verdade aconteceu sem nem ele perceber, que é o que acontece com as nossas vidas. Em um piscar de olhos, a gente tira o comando da nossa vida espiritual, e coloca o comando da nossa vida na nossa vida emocional. Meu pai falava muito sobre isso, sobre nós não sermos almáticos. Vocês lembram disso? Ele inventou essa palavra, nem existe, mas faz muito sentido. Não sermos almáticos. Quando nós deixamos que a nossa vida não seja mais comandada pelo nosso espírito e passa a ser comandada pelas nossas emoções, as coisas que acontecem por fora, elas ficam muito grandes. Aquilo que se apresenta para nós fica difícil demais. Porque não é fácil, queridos, a vida. Num piscar de olhos, coisas muito ruins acontecem. E se acontecem de uma maneira que a gente não tem condição espiritual de lidar, a gente acaba, de um dia nós estamos tudo empoderados, cheios do poder de Deus, crendo que Deus pode fazer tudo, e no outro dia nós simplesmente estamos pedindo a nossa morte, porque a gente não aguenta mais. Eu nem vou falar da gente relembrar das coisas que Deus fez, porque a última vez que eu preguei exatamente sobre isso, né? Que se a gente lembrar as coisas que Deus fez pela nossa vida, a gente é movido por fé. Mas não quero nem tratar disso hoje, mas eu quero tratar o que governa a sua vida espiritual, de saber quem Deus é, independente daquilo que se mostra para você, do lado de fora, ou a sua vida emocional. Vocês imaginam aquele homem que orou e desafiou, tirou onda dos outros profetas, porque ele tinha muita convicção do Deus que ele cria. A verdade é que ele não fez isso porque ele era metido. Ele devia ser um pouquinho, mas gente, também, né? Até eu. Mas não é porque ele era metido ou nada disso, mas é porque ele tinha muita convicção de quem Deus era. Era muita convicção do que Deus queria. Era muita convicção do que Deus tinha pedido para ele fazer. Ele tinha convicção. Ele não tinha problema nenhum em desafiar os profetas, porque ele sabia quem Deus era. E daí, esse homem que não tem medo de 850, vem uma mulher e fala assim: vou te matar. E ele: não quero mais, Senhor. Se você ler a história e a oração dele com Deus, é muito legal. Daqui a pouco a gente lê uma partinha. Porque ele fala: Senhor, não sobrou ninguém dos seus profetas, eu sou o último. Por que, Deus? Gente, Deus estava com ele fazia um dia. Estava chovendo, provavelmente ele estava chorando aqui, e sendo molhado com a chuva. Quem já chorou na chuva? Adolescente chora na chuva, gente, eu tenho certeza. Igual o filme. Para se misturar, sabe? O Fernando Rio Alto, certeza que já chorou na chuva. Elias devia estar lá chorando no chuveiro. Exato. Elias devia estar lá chorando com a chuva que ele acabou de orar, caindo sobre ele. Mas ele se sentiu mal, cansado, frustrado, triste, com uma notícia ruim, com algo que aconteceu em um piscar de olhos. Ele se sentiu assim. E muitas vezes, queridos, nós nos sentimos assim. É engraçado porque você sabe que a nossa vida ela é muito cheia de emoções, né? Se tem uma coisa que a vida do crente não é monótona, isso não é. Nossa vida é cheia de emoções. Mas hoje Deus quer ensinar a gente a como sermos firmes, independente das emoções que se vêm. É verdade que a gente nunca vai ficar triste? Claro que não, por isso que Deus nos deu as emoções também. É importante nós chorarmos, é importante nós ficarmos tristes, é importante nós
também descansarmos, sentimos cansados, descansarmos, tudo isso faz parte daquilo que nós somos, mas nós não podemos ser abalados. Então, se algo ruim acontece, você já fica, ai, eu quero a morte, Senhor, eu não aguento mais essa vida. Ou se algo ruim acontece, porque Deus nunca olha para mim. Eu estou cansada de servir e meus discípulos irem embora. Eu estou cansada dessa vida. Eu estou cansada de coisas que acontecem e a gente não tem respostas, querido. Bem-vindo à vida. Tem um monte de coisas que a gente não tem resposta. E por mais que você questione a Deus, sei lá, tem vezes que Ele dá resposta, tem vezes que Ele não dá. E, cara, Ele é Deus. Ele não tem que fazer aquilo que você quer. Ele é Deus. Mas você precisa continuar acreditando que Ele é o seu Deus, no dia bom e no dia mau. No dia que você está botando fogo lá no negócio, e no dia que você está triste, está cansado, Ele tem que continuar sendo o seu Deus. No dia de uma notícia boa, porque num piscar de olhos o seu telefone tocou e sua vida mudou. Ou no dia de uma notícia ruim, porque seu telefone tocou e sua vida mudou. E de repente você perdeu o emprego, teve uma perda grande na família, teve algo que desestruturou, uma doença. Deus tem que continuar sendo o seu Deus, porque em um piscar de olhos tudo muda. Tudo muda, seja para o bom ou seja para o mal. Mas se você for alguém guiado pelas suas emoções, esse processo, queridos, vai ser difícil demais. Porque no dia mal, as nossas emoções não aguentam. No dia mal, as nossas emoções pesam demais. Porque nós somos seres, sim, tripartidos, mas Deus nos fez para que o nosso espírito fosse o ponto de equilíbrio da nossa vida. E se você está colocando o seu ponto de equilíbrio nas suas emoções, a sua vida vai ficar pesada demais. E daí você vai se sentir como eu me senti aquele dia, angustiada, com o coração apertado, sem ver uma luz no fim do túnel. Ou como Elias estava aquele dia debaixo da arvrinha lá, ai, Senhor, quero morrer. Não dá para morrer logo? Deus não quer isso para nós. Deus quer que no dia mau você saiba, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. E num piscar de olhos Ele muda essa minha vida. No dia bom, louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei em quem tenho crido e Ele continua sendo Deus. E se é a nossa postura, a postura de alguém que tem a sua vida firmada no Espírito, firmada em Deus, firmada em Deus. E olha só o que aconteceu aqui com Elias. Isso é muito legal. Ele estava ali, debaixo daquele zimbro lá, né, pedindo a morte. E daí vem um anjo e fala assim para ele, o que você está fazendo aí, querido? Não estou entendendo. E daí Deus, mais uma vez, Deus gostava tanto de alimentar Elias, gente. Por isso que o crente tem fome. Ele entende, Jesus entende a nossa situação. E daí deu comidinha lá para ele e falou, essa comidinha aqui vai te sustentar 40 dias. Pensa o banquete. Ele andou por 40 dias até chegar numa caverna. E lá na caverna ele ainda estava depressivo, ainda estava triste. Ainda não tinha lembrado, assim, né, que a vida dele era pautada pelo Espírito. E daí lá na caverna acontece uma coisa muito boa, porque Deus decide falar com ele. E eu acho essa passagem sensacional, está em 1 Reis 19, 11. Até o 15. Então ele estava ali naquela caverna e Deus começa a falar com ele. Disse-lhe Deus, sai e põe perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. E veio um grande vento forte e fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois um vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um vento suave. E ouvindo Elias, o vento suave envolveu seu manto e saindo se pôs à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e disse, que fazes aqui, Elias?
E depois ele conta, né, toda a tristeza lá de Elias. Fala, tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada, e só ficou eu, e eles ainda querem me matar. E disse-lhe o Senhor, vai meu filho, volta para o teu caminho do deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azel sobre rei da Síria, e depois começa a falar tudo aquilo que ele tinha que fazer. Sabe o que eu acho incrível dessa passagem? Elias era aquele profeta que ele estava acostumado com aquelas grandes manifestações de Deus. Sabe aqueles evangelistas que a gente ouve, que cara ora, os paraplégicos andam, os cegos enxergam? Era esse Elias. Ele estava acostumado com grandes manifestações de Deus. E ali naquele momento de dor, naquele momento onde ele estava com as suas emoções muito à flor da pele, estava assim sendo pautado de fato pelas suas emoções, Deus chama ele para conversar. E vem um fogo, e Deus não está no fogo. Vem um terremoto, Deus não está no terremoto. Vem um grande vento, Deus não está no vento. O negócio fendia as pedras assim, Deus não estava ali. Mas passou uma brisinha, bem de leve. E ali, Deus faz lembrar Elias, que nem sempre é no grande poder, na grande manifestação, mas é em quem Deus é. Não importa se Deus está fazendo, se Deus não está fazendo, se Deus fez da maneira que você pediu, se Deus não fez da maneira que você pediu, Deus está ali. Deus está ali. Deus está com você, querido. No dia da sua dor, no dia da sua luta, no dia da sua vitória, Deus está ali. Muitas vezes a gente não vê os grandes milagres, mas Deus está ali, naquela presença do seu coração, naquela presença dentro do seu coração, do seu quarto, num tempo de dor, Deus está ali. E eu acho que Deus fez de propósito, assim, de chamar Elias e falar com ele bem baixinho. Quero para Elias prestar atenção mesmo. Porque quando você fala baixinho, as pessoas têm que prestar atenção. Para que ele se lembrasse de que Deus estava com ele em todo o tempo. Em todo o tempo. E num piscar de olhos, então, Deus fala com Elias, Elias ouve a voz de Deus. E querido, sabe o que é sensacional e que eu acho isso que fala tanto com a gente? Não aconteceu nada. Não aconteceu um grande milagre, não caiu fogo do céu, não aconteceu nada. Deus simplesmente lembrou Elias, querido, eu estou com você. Agora vai fazer o que eu te pedi para fazer. E Elias sai dali de novo totalmente empoderado, e sai ungindo o rei, e sai resolvendo todas as coisas. Você quer saber o melhor? Elias estava tão cheio de Deus, que depois de um longo período servindo ao Senhor, Deus manda arrebatar Elias. Gente, fala sério, por isso que eu amo Elias. Veio um carro de fogo, com cavalos de fogo, num redemoinho, e Elias foi arrebatado. Subiu ao céu. Top demais! Esse era Elias. Esse era Elias. Um homem cheio do poder de Deus, que passava em um piscar de olhos, via a manifestação de Deus, e um piscar de olhos não via. Mas no momento em que ele deixou as emoções dele tomarem conta da sua vida, ele perdeu o propósito dele. E isso fala muito sobre nós. Quando a gente decide andar com as nossas emoções, quando nós decidimos pautar a nossa vida nas nossas emoções, nós não conseguimos seguir o nosso propósito, a gente perde o nosso propósito. E foi simplesmente Elias ouvir a voz suave de Deus, relembrando que Deus estava ali com ele o tempo todo, que não aconteceu nada de sobrenatural fora, mas aquilo fez com que a voz de Deus dentro dele ficasse tão mais latente do que a sua própria voz, da sua própria dor. E quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Já é quando você está numa dor profunda, profunda, profunda. Você prefere ouvir a voz de Deus te dizendo, filho, eu sei que está doendo, mas eu estou aqui com você. E de repente, de uma hora para outra, você parece que toma todinho. Fica com aquela força.
e você volta à vida, e volta ao seu propósito, e volta a ficar centrado nas coisas de Deus, e volta a ser pautado pela sua vida espiritual, porque ali é onde Deus está. E não importa então as coisas que aconteçam ao redor, porque quando você tem a sua vida pautada pelo seu espírito, por aquilo que Deus é em você, não importa, porque você vai continuar seguindo a Deus, estando difícil, estando fácil. Num piscar de olhos, um momento ruim, num piscar de olhos, um grande milagre. Queridos, essa é a vida com Deus, e nós precisamos acostumar a ter uma vida pautada no nosso espírito. Gente, chega de ser almático mesmo, chega desse negócio, ai, quero morrer. Da hora que chegar a sua hora, vai ser morrer, fica tranquilo, tá? Deus não chega atrasado, não. Mas enquanto você está aqui, faça as coisas acontecerem. Mova-se, faça as coisas acontecerem, deixa Deus brilhar em você, deixa Deus ser o seu Deus, deixa Deus se manifestar na sua vida, e seja no dia bom ou seja no dia mau. Sabe por quê? Às vezes a gente tem a impressão de que Deus não se manifesta na nossa vida no dia mau, mas se você passou por uma coisa assim, você vai saber o que eu estou falando. No dia de grande sofrimento seu, alguém olha para você com um sofrimento semelhante e fala: como você consegue estar em paz? Quem já passou por isso? De ser um espelho para outras pessoas? Gente, isso é Deus fazendo alguma coisa ou não? É um puro consolo para outras pessoas. É no nosso dia mau a gente encontrar paz, e é o nosso próximo falar assim: eu quero essa paz aí. Isso é Deus fazendo. Então nós somos usados por Deus o tempo todo, quando nós permitimos que o Espírito Santo seja o nosso guia. E eu queria terminar com um versículo, que está em 2 Coríntios 4, de 7 a 9, que diz assim, calma aí que eu tenho que achar. Segundo Coríntios 4, de 7 a 9. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no mover de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Cara, aqui está falando, as coisas podem acontecer, mas sabe o que acontece? Nós não somos abalados. Nós não somos abalados, porque num piscar de olhos, querido, tudo pode acontecer. Num piscar de olhos, Deus é poderoso para fazer tudo acontecer. Se hoje você está aqui sem esperança, eu te digo, o seu Deus é poderoso. Se lembre que seu Deus é poderoso. Se lembre de tudo que Ele já fez por você. Se você está aqui num dia de grande alegria, eu te falo, o seu Deus é poderoso. E o que Ele está fazendo hoje na sua vida, Ele vai fazer muitas outras vezes. Então não importa, porque num piscar de olhos a nossa vida muda. Num piscar de olhos Deus se manifesta. Num piscar de olhos coisas ruins acontecem. Num piscar de olhos a gente tem tudo. Num piscar de olhos a gente não tem nada. Mas a nossa vida, ela tem que ser inabalável. O nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus. E dentro de nós temos aquela convicção: eu sei em quem tenho crido, mesmo no dia mau. E assim a gente é produtivo, a gente faz as coisas de Deus acontecerem, e as nossas emoções estão ali para deixar a nossa vida mais emocionante. Tá tudo bem, tem dia que você vai dar uma risada, tem dia que você vai chorar, tem dia que você está muito triste, tem dia que você está muito cansado. Vocês já assistiram Divertidamente, certo? Então todo mundo já aprendeu que tudo é importante, até ficar triste. Mas isso não guia, não pauta a sua vida. Nossa vida é pautada pelo nosso espírito. A nossa vida é pautada pela voz de Deus que diz: eu estou com você em todo tempo. A nossa vida é pautada por aquela força que vem dentro do nosso interior de saber: eu sirvo um Deus poderoso. A nossa vida é pautada por aquela certeza e aquela convicção de que Deus não te abandonou nem um minuto sequer. Nem um minuto sequer. Ainda no dia mau. E ainda no dia bom. Mas que em um piscar de olhos, querido, tudo pode acontecer. Esse é o seu Deus. Que amanhã você pode acordar e receber um telefone que muda a sua vida toda. Amanhã você pode ter uma experiência com Deus, talvez no meio da rua, de ver realmente o fogo caindo do céu. Esse é o seu Deus, em um piscar de olhos Ele muda tudo. Mas nós temos que permanecer inabaláveis. Fique de pé no seu lugar.
E comece a louvar esse Senhor e comece a deixar com que essa voz, talvez essa voz suave, te lembre de que Ele está aqui com você. Te lembre de que Ele não te deixou em todo o tempo. Te lembre que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Te lembre que em um piscar de olhos Ele pode mudar toda a sua vida, mas você vai permanecer inabalável em todo o seu caminhar. Levante a sua voz agora. Oh, aleluia, Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o mesmo sempre. Firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo. Firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me deixou. Agora cante essa parte com a ousadia de Elias. Ousado. Exato, deixa Deus agir no teu coração. Sinta esse poder de Deus tomando a sua vida. Sinta esse poder de Deus tomando a tua vida. Me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me deixou. Me